Olá, pessoal. Olha, antes de mais nada, eu tenho uma coisa para você. O pessoal lá da escola de YouTube me disse o seguinte, que eu estou fazendo uma coisa errada aqui. Que eu estou fazendo a sessão mendigação no final do vídeo e acontece que vocês não assistem o vídeo até o fim. Então eu tenho que começar a fazer as pedidos lá logo de cara. Sabe? Então eu vou fazer isso agora. Então, gente, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa o seu compartilhamento lá. E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, mas faça isso agora. Não deixa para deixar o like para depois, aqui eu esquecer, tá? Então deixa seu like aí, tá bom? Tá dado o recado? Tá bom. Então agora vamos para a vinheta e então o negócio é o seguinte aqui, ó. Me pediram lá nos comentários que eu falasse a respeito de Felipe de Lyon. Gente, esse vídeo vai ser necessariamente mais curto porque não tem muito o que dizer sobre Felipe de Lyon. Eu vou dizer para você o seguinte, inicialmente, eu não simpatizo muito com esse personagem e vou te explicar por quê. Ele, ele ficou famoso tendo o seu nome associado com o nome de pessoas famosas, tá? Então não é uma coisa que foi por ele mesmo, tá? Ele se ligou a pessoas famosas e acabou ficando famoso, então, por osmose, tá? Ele tinha alguma coisa parecida com o dom da cura. Curava pessoas. Algumas, pelo menos. Tem um mérito, tá? De que parece que ele não cobrava por isso, né? Das pessoas. Assim, algumas ele curava, outras não era possível, mas ele não cobrava das pessoas, tá? Independente da pessoa se é rica, é pobre, não pode estar na fila ali, ele atende, sabe? Não tem cobranças, não sei, ele tem esse mérito, então pelo menos não podemos acusá-lo de vigarice, tá? Mas a justiça o acusou pelo menos 4 vezes de exercício ilegal da medicina e charlatanismo. Vai ser preso por causa disso, tá? Mas fora isso, tá? Não tem muito o que se dizer a respeito. Ele se associou a pessoas que eram famosas, tá? Olha, inicialmente, o dom da cura, né, que diz que ele tinha, isso se espalhou e em dado momento ele chegou a ter contato direto com o rei da Inglaterra, era o rei Eduardo VII. Tá? Eduardo VII era um filho da rainha Vitória. Tinha um problema na perna, hoje a gente chamaria gota, né? É aquela gota que chama aquilo. Tem aquela coisa que a perna fica inchada lá e às vezes sangra, tem uma ferida ali que incomoda muito, tá? Bom, ele não conseguiu curar o rei, tá? Mas só pelo fato que esteve na presença do rei, tentou alguma coisa ali, isso já fez uma fama para ele, tá? Aí depois, mas lá adiante, lá, ele acabou chamando a atenção também da czarina Alexandra, né, que era a esposa do Nicolas II, que é aquela família imperial russa, os Romanov, aqueles que foram executados, né, no golpe de Estado lá dos comunistas. Né? O que aconteceu foi o seguinte, gente, ele não conseguiu curar em nenhum desses dois casos famosos aí, tá? Agora, ele ficou famoso mesmo na seguinte situação: o Papi, que é o pessoal escreve é o Papus, tá? Mas é o Papi, que é um místico, né, muito conhecido, né, o ícone do esoterismo. O Papi era casado e tinha uma esposa que ele amava muito, aquela esposa. E ela tinha um problema que, pela descrição, nós vimos que é um tipo de asma crônica, assim, de respiração, né, parece que um dia lá num chá de senhoras lá, alguém falou para ela, olha, minha sogra tinha um problema assim, assim, assado, e ela foi em Lyon, onde tem lá um homem lá que diz que cura, né? E a minha sogra foi curada, quem sabe você vai lá. Olha, e numa dessas ela foi e acabou, supostamente, né, digamos, ela acabou curada.
E a partir daí, o Papi ficou tão agradecido por isso que passou meio que a idolatrar o Felipe de Leon. Você veja assim, ó, até um certo momento ali não havia contato nenhum entre eles, muito embora certamente, né, que o Papi eu tinha ouvido falar, sabe, que é um cara muito conhecido lá, né, um sujeito que parece que curava as pessoas, e certamente o Papi tinha ouvido falar, mas não dava muita atenção a isso. Aí quando a esposa dele, né, do Papi, ela foi curada, então ele passou a meio que venerar o Felipe de Leon, e colocou ele na condição de um grande mestre. E foi a partir daí que o Felipe de Leon realmente se tornou muito conhecido. Em volta e meia alguém associava o nome dele lá, até com o do Marquês, que é o Vader, né? Colocavam ele lá com a ver, alguma coisa a ver, assim, ali que remotamente, né? Com o Martinez de Páscoa ali, ou com o Eliphas Levi. Passou a ter toda essa associação em função do Papi, tá? Mas olha aqui, ó, a gente não encontra obra de Felipe de Lyon, encontra livros a respeito dele, escritos por pessoas que, na maioria das vezes, escreveram relatos do ouvir dizer, né? Então tem muita coisa, você procura, você vai achar, alguém escreveu lá, quase todos esses livros depois que o Felipe já tinha morrido, né? Aí assim, ó, conta-se que certa vez ele teria curado 80 pessoas numa única tarde lá na sua casa em Lyon. Foi dito que uma pessoa que o procurou tinha um grave problema de saúde assim assado, estava desenganada pelos médicos e de repente ela foi curada. É toda essa base. Ou seja, né, são referências, né, relatos de terceiros. Tá? E também porque ele seria um grande místico, eu não sei, ele não fez parte de nenhuma ordem esotérica, não fez parte de nenhuma seita que fosse, eu não sei. Mas ainda assim você encontra muitas referências a ele, né, com esses títulos. Ele é um grande místico, ele é um grande mestre, até um grande filósofo. Né? Eu, torno a dizer a você, eu não encontrei referências que endossassem essas coisas. Mas olha bem, fica bem claro novamente aqui, eu não estou em nenhum momento denegrindo a imagem do Felipe de Lyon, tá? Ele deve ter tido seus méritos, alguma cura ele deve ter feito, né? Senão não ia ter essa repercussão toda. Mas apenas o fato que eu estou aludindo aqui é que fazer algumas curas, isso não faz ele um grande mestre, um grande iniciado, um grande filósofo ou grande qualquer coisa. Tá? Tivemos muitos outros curadores por aí. Tá? Alguns, digamos, brevemente suspeitos, mas outros um pouco mais sérios. Mas o fato é que eles faziam algumas curas também. Temos aí esse caso desse João de Deus, tá? Que muito embora a gente saiba o que foi que aconteceu com ele, né? Comportamentos reprováveis que esse sujeito ele tinha. O fato é que aquele lugar lá que ele usava lá para fazer os seus tratamentos, aquilo ali era um ponto de peregrinação, aquilo ali era lotado dia e noite, sabe? Aquilo ali tinha caravanas. Então, se fossem apenas rumores de curas, né, e não acontecia nada na prática, eu acho que não ia ter essa convergência de pessoas para lá. Uma coisa parecida, né, acontecia lá com o Dr. Fritz, né, com o Zé Arigó e outros mais. E eu acho que é a mesma linha do que acontece com o Felipe de Lyon, tá? Algumas curas certamente foram feitas, mas nem tantas quanto se pregam. E o que acontece muito é que a pessoa que foi curada, ela fica imensamente agradecida. E se essa pessoa foi curada e está agradecida, se ela é uma pessoa que tem uma certa proeminência, aquilo se espalha muito mais facilmente. Basta você ver, por exemplo, que uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa famosa, sabe? Pode ser um político, pode ser um artista, tinha sido supostamente curado por um desses profeitos da vida, essa pessoa faz um tipo de marketing ali pessoal para essa pessoa.
tá? Então, mais pessoas vão para lá porque tomaram conhecimento disso em função do depoimento de uma pessoa conhecida. Então, eu acho que muito do que aconteceu com o Lyon foi isso, tá? E é notório o caso, que eu já citei aqui, a respeito da esposa do Papi. Ela foi curada lá com problema que podia ser uma asma, né? E o fato é que o Papi, então, ficou tão imensamente agradecido que ele, olha, vou dizer pra você, eu acho que literalmente ele endeusou o Felipe, né? Chamava assim, o meu guia espiritual, o meu mestre, sabe? Agora você vai analisar a vida, né, do Felipe de Lyon, você não encontra esses lampejos, né, de um mestre espiritual, de um grande guia, né, de um avatar, de uma coisa desse tipo. É mais mesmo o agradecimento de uma pessoa ali que está retribuindo algo que recebeu desse curador. No caso, o Felipe de Lyon seria curado. A esposa do Papi era a pessoa por quem ele era perdidamente apaixonado. Eu coloco dessa forma, tá? Eu acho que foi isso que aconteceu. De todo modo, só dizer para você, não estou denegrindo a imagem dele, tá? O... eu procurei, não encontrei coisas que de fato endossassem. Porque se ele fosse um personagem do passado remoto, sabe, alguém lá de 800 anos atrás, coisa assim, tá, tudo bem, seria realmente difícil você encontrar relatos um pouco mais, sabe, com mais base, né? Mas ele era agora, ele foi quase nosso contemporâneo, ele morreu no início do século XX. Então você tem ali, né, registros, você tem relatos, e os relatos e registros que você encontra é ele sendo processado e preso por curandeirismo. Isso sim, você encontra ali. Agora, eu não encontro, né, os depoimentos, os testemunhos, né, das pessoas que tinham sido curadas. A gente, quando encontra isso, é sempre pela voz de outra pessoa que está narrando o ouvir dizer, como eu contei aqui anteriormente. Tá? Então, eu, por si só, isso aí para mim já indica que estão exagerando a dose. Tá? Esses são aqueles lá, os DCNs, né, que a gente chamava, né? Que eram os deslumbrados com coisa nenhuma. A volta e meia acontece isso, olha, só porque o sujeito fez uma coisinha assim, essa pode ainda usar. Isso aí é o DCN, tá? O deslumbrado com coisa nenhuma. Sempre lembrando, tá? E nessa mesma linha aí, ficar arrebatando multidões aí com essas referências, né, de uma superioridade espiritual. Agora, não que o Felipe tenha pregado que ele tinha uma superioridade intelectual, acho que ele falava isso, tá? Mas os seus seguidores é que falavam. E foi o que aconteceu, por exemplo, com outros aí, eu também não simpatizo nem um pouco, que é o caso, né, do Samael Alveor, é o caso aí do Franz Bardon, que eu analisei a obra desses homens. Eu não encontro nada de relevante ali. Como diz a música, né? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Sabe? Ao do Dinheiro do Havaí, né? Que fala isso. Né? E a outra parte da música também se aplica especificamente aí ao Felipe de Lyon. Porque ele faz uma cura ali a endeusar, sabe? Ele vira um semideus, né? Então, tem um trecho da música que fala, né? Uma faceta fascinante deixa a gente ignorante e fascinada. E é muito fácil, muita gente, que a coisa toda está errada. Né? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. É mais ou menos isso, tá? Então, o que eu tinha a dizer sobre o Felipe de Leão é isso, né? Respeito quem o segue, tem seguidores até hoje. Com respeito a quem o segue. Mas não é o meu caso, porque eu não encontrei elementos que justificassem, né, uma, uma atitude, né, em relação a ele de ser uma pessoa tão elevada, né, porque falam dele assim, nesse sentido, um grande mestre. Agora,
Por favor, me mostra ali, grande mestre no quê? Tá, ele fez curas. Eu não estou discutindo o mérito se a cura era verdadeira ou se ela era uma coisa psicossomática, como fazem alguns curandeiros hoje, né? Porque eles usam autossugestão, de maneira que você está com um câncer lá, que vamos dizer, um câncer de pâncreas, que dói muito. E o que ele faz? Ele faz uns procedimentos ali de autossugestão, onde você deixa ele sentir a dor. E no momento que você não sente mais a dor, você acha que foi curado. Acontece muito. E nisso de se sentir curado, você para de usar os medicamentos. Porque você sentia uma dor horrível, agora não sente mais nada. Então, teve curado. O que ele fez simplesmente foi desligar o fio do alarme. A enfermidade continua lá, a doença está progredindo, mas você não sente mais que ele desligou o fio do alarme. Então isso aí é uma suposta cura. Não estou dizendo que ele fazia isso, tá? É porque não dá nem para julgar dessa forma, porque a gente não encontra os relatos precisos sobre o que ele fazia. Ah, ele curou 80 pessoas numa tarde, tá? Mas curou de quê? Era um resfriado, a pessoa estava com a perna quebrada, a pessoa estava quase à morte, a pessoa estava só com probleminha leve de saúde, então não sabe o que é. Eles vão pela quantidade. Ele curou não sei quantas pessoas num dia, numa semana, num mês, e tudo assim. Tá? Com base nisso, eu não encontrei referências que endossassem essas atitudes que foram devotadas a ele por seguidores e até por gente que nem sequer, gente que sequer o conheceu. Estão lá idolatrando, tá? Mas é um direito que eles têm, pode idolatrar à vontade, não tem nada contra isso. Estou falando de mim, porque me pediram para falar a respeito desse personagem, e o que eu tenho a falar é isso, eu não encontro elementos que endossem essa grandiosidade que foi atribuída a ele. Tá? Então era isso. Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha esclarecido alguma dúvida que você tenha a respeito. E daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo, principalmente se você deixar sugestões lá. Grande abraço para você e até a próxima.